As conversas com o espírito Allan Kardec, este entrou em certos detalhes preciosos sobre sua sucessão e as discussões que surgiram sobre este assunto entre duas famílias espíritas, com particularidades que o médium não podia, absolutamente, conhecer, pois era somente uma simples criança, filha de pais que ignoravam completamente o espiritismo. Esses detalhes se apagaram de minha memória e não pude reconstituí-los senão após pesquisas e investigação. Quanto ao seu valor científico e moral, ver-se-á que os assuntos tratados nessas mensagens atingem o mais alto grau de compreensão humana atual. E até o ultrapassam, em certos casos, mas nos permitem, entretanto, entrever a gênese da vida universal. Considerando esta obra sob o seu ponto de vista, os autores nos dizem que se poderá aurir uma nova orientação que, no estado atual da evolução que atingimos, é a única compatível com o grau de compreensão e de resistência do cérebro humano. Lembremos, porém, aqueles que tenham esquecido, que os espíritos experimentam, às vezes, grandes dificuldades para exprimir, por meio de um organismo, de um cérebro alheio, noções e ideias pouco familiares a este último. Ora, é precisamente o caso relativo ao nosso médium e a questão céltica. Allan Kardec verificou isso no curso de suas mensagens, como se verá em seguida. É preciso esforços persistentes da vontade para criar, no cérebro de um médium, expressões e imagens inusitadas. Isto explica as críticas que puderam ser endereçadas a certos mortos famosos, a propósito das diferenças de estilo reveladas nas suas comunicações. Uma outra objeção consiste em pretender que Allan Kardec está reencarnado no Havre, desde 1897. Ele teria chegado, portanto, aos 30 anos da sua nova existência terrestre. Ora, pode-se admitir que um espírito deste valor tenha esperado tão longo tempo para se revelar por obras ou ações adequadas? Além disso, Allan Kardec não se comunica unicamente em Tours, mas também em muitos outros grupos espíritas da França e da Bélgica. Em todos esses lugares, ele se afirma pela autoridade de sua palavra e a prudência de suas observações. Eis aqui, inicialmente, a apresentação do espírito Allan Kardec pelo guia diretor de nosso grupo. Eu vos anuncio a visita do espírito Allan Kardec. Constatei a ambiência pura e a bela cor fluídica que envolvem este espírito. O brilho de sua fé na força divina superior. É o que lhe permitiu, no decorrer de suas existências, prosseguir uma evolução que lhe dá, em cada vida, os conhecimentos, as intuições mais precisas sobre as formas e as leis da vida universa. Ele se ligou particularmente à França, e a chama céltica, também chamada a primeira fé natural, sempre brilhou sobre ele. Allan Kardec se dedicou a reanimar essa fé na consciência e na subconsciência dos franceses, a fim de ajudá-los a elevar a seu espírito e a se aproximar do raio celta. O médium, ignorando completamente a questão céltica, nos oferece uma garantia perfeita contra a autossugestão. O celtismo representa a fé ardente emanada das correntes superiores e transmitida na vossa região por uma radiação que auxiliou, de modo poderoso, o desenvolvimento da consciência francesa. É um dos vínculos mais vivazes ao culto divino, ao culto da sobrevivência ou da pátria. Assim, a pequena chama céltica que ilumina vossas consciências de franceses se eleva, em vossas preces, brotando à medida que a sinceridade se sublima. Vós deveis, na vossa obra, fazer um apelo às reminiscências célticas para ativar essa fé ardente na divindade que provoca, sobre nosso mundo, o envio de correntes geradoras e benfeitoras. Esta alta aspiração, os corações puros a possuem. Como outrora os celtas, as almas que têm sede de ideal procuram nas fontes da natureza essa luz benfeitora que simboliza a grandeza divina. Allan Kardec vos dirá como e por que esse raio céltico estava ligado ao solo armoricano. Se eu estivesse ainda sobre a terra,
Me serviria desse tema para demonstrar que é a centelha transmitida pelos celtas que devemos, em graus diversos, a necessidade de crença no além, a satisfação do desabrochamento da alma e a percepção da luz espiritual que nos prova que todas as criaturas são obra de Deus. Concluo afirmando que o raio céltico é o guia que vos dirige para o supremo foco de luz. É por esta luz que chegareis a compreender a marcha da vida universal. Em vossas vidas, à medida que subirdes para Deus, vós vos saciareis nessas fontes poderosas. Aprendereis a conhecer as forças insuspeitas do éter e as vibrações criadoras que demonstram a existência do foco divino. 1. Fonte única das três grandes revelações, búdica, cristã e céltica. 15 de janeiro de 1926. Sou feliz por vir até vós, pois experimento uma satisfação moral, um prazer real, ao me sentir bem adaptado aos seres que desenvolvem radiações sensivelmente idênticas às do meu perispírito. Isto nos mostra que é preciso adaptação fluídica para se poder compreender, trocar pensamentos e observações, conforme os lugares nos quais se quer descer. Cada indivíduo projeta uma radiação em relação com o número de suas existências, e a riqueza molecular de seus fluidos, que compõem seu eu psíquico, está igualmente em razão direta dos trabalhos, das provas sofridas e do esforço continuado durante suas existências, seja em um mundo, seja no espaço. Acrescento que me é particularmente agradável descer nesta região da França, que amei e habitei materialmente, desde Armorique até Maurienne. Cada torrão formou para mim imagens que jamais se apagarão. Como celta, me impregnei dessa mística que tinha trazido de modo palpitante do espaço. Depois, em minha penúltima existência, na Savoie, adquiri a resistência moral que me foi necessária para ensinar a doutrina que vós conheceis. Mas, inicialmente, falemos da existência pela qual me fixei na Bretagne, e que foi como a vida inicial, projetando, no meu ser, a centelha da vida universal. Esta centelha brilhou mais ou menos durante minhas diferentes vidas, conforme eu procurava adquirir uma outra qualidade, aproximando-se, mais ou menos, da matéria ou do espírito. Há pessoas que não podem admitir as vidas sucessivas. Para elas a faísca iniciadora fica velada, porque a vida material as absorve inteiramente. Há existências de fé, há existências de trabalho, porque é uma lei imutável, um dos princípios fundamentais, que o ser se desenvolva através das alternativas para recolher os germes benfeitores que devem ajudá-lo a progredir nos espaços. Deus projetou a parcela de luz que é a alma. E esta radiação do pensamento divino deve chegar, por transformações e crescimentos sucessivos, a formar um foco radiante que contribuirá para a manutenção e o equilíbrio da atmosfera dos mundos. É este um preceito de ordem geral que indica a necessidade da pluralidade das vidas. As primeiras sociedades humanas que povoaram vossa terra trouxeram o esquema das civilizações futuras. Em certos lugares a iniciação espiritual foi bastante avançada. Os egípcios, os celtas, os gregos, por exemplo, levaram com eles os focos radiantes que paralisavam forças materiais. Os elementos do progresso já foram por eles estabelecidos em vosso globo. O vai e vem dos seres que viverão, ora na sua superfície, ora no espaço, poderá, desde então, prosseguir com regularidade. Os recém-chegados, conforme o seu grau de evolução, procederão de grupos pertencentes a mundos inferiores, existentes ou desaparecidos. Estas considerações de ordem geral eram necessárias antes de falar mais especialmente da França, de sua influência fluídica e de sua irradiação no mundo. A ideia céltica é a sua própria essência. Ela emana do foco divino e representa o espírito de pureza na raça. Ela deve iluminar, através dos séculos, a alma nacional. É o impulso para as esferas superiores, o conhecimento inicial do foco divino, a sobrevivência do pensamento,
A correlação das almas e dos mundos, a orientação em direção a um alvo que deve tornar-se claro e preciso de acordo com a nossa evolução. O celtismo é o raio que assinala o caminho para os estudos psíquicos futuros. É sobre ele que está enxertado, no vosso país, o pensamento do cristianismo, como o cristianismo havia se impregnado dessa outra radiação, o misticismo oriental. Existem em vosso mundo certos pontos fluidicamente privilegiados, que são como espelhos, condensadores e refletores de fluidos, destinados a fazer vibrar as mentes e os corações dos povos do planeta. Sobre esses pontos, 3 focos se iluminaram: o foco oriental, nas Índias; o foco cristão, na Palestina; e o foco céltico, no Ocidente e no Norte. Ao estudar a gênese dos fenômenos que concretizaram as doutrinas, vê-se que a causa superior é sempre a mesma e que vosso planeta recebe essas correntes, ou feixes de ondas superiores, que são as artérias verdadeiras da vida universal. Para a vossa evolução, agora se produz um novo foco radiante de pensamento, que mostrará à humanidade toda a beleza, a grandeza e a potência da obra divina. Allan Kardec. 2. Evolução do pensamento através dos séculos. 12 de junho de 1926. Em nossa última conversa, vos falei dos 3 grandes focos espiritualistas iluminados sobre a Terra para clarear a marcha da humanidade. O foco oriental foi posto em ação pelos espíritos das esferas superiores, cuja missão era escolher seres que se ligassem ao máximo com a natureza. Eles queriam demonstrar que o ser carnal, libertando-se das paixões, podia entrar em relação direta com as grandes correntes superiores que devem ajudar a evolução das sociedades terrestres. Disso tereis a prova no estudo da vida dos grandes sacerdotes hindus, dos lamas, que tomavam Buda como exemplo e procuravam, antes de tudo, imunizar-se contra os fluidos materiais que percorrem a Terra. Os espíritos superiores tinham agido sobre uma região onde a humanidade é menos sujeita aos desejos da paixão. Refiro-me aos monges do Tibete, e depois a outros vultos da Índia. Eis então um ponto certo: o ser humano, em certas condições de isolamento, de ascetismo e de aspirações elevadas, pode sentir-se em constante relação com os mundos superiores. Aí estão os ancestrais dos médiuns. Eles chegarão a fazer conhecer sua existência à humanidade, mas não deverão se dividir nem dissipar suas forças, e por isso ficarão no círculo oriental. Para que o pensamento humano fosse atingido de uma maneira mais concreta, foi preciso a vinda do Cristo, que se misturou profundamente nas multidões. O Cristo, como os iniciados da Índia, trazia consigo numerosas centelhas da força divina. Força esta que se transmitia por sua palavra e pela ação dos apóstolos. Mas sobre certos pontos da terra, particularmente na vossa Gália, os sacerdotes celtas, os druidas, transmitiam igualmente as radiações do foco divino, simbolizando-os à sua maneira, isto é, inspirando-se na natureza. O druida, como lama, retirava das fontes geradoras do espaço as forças que despertavam sua fé e o atraíam para o foco superior. As formas podem variar, mas no círculo do Oriente, no cristianismo e entre os druidas há um ponto absolutamente idêntico: o ser humano, quando sabe se desligar das atrações materiais, vibra suficientemente para perceber as emissões nos grandes focos celestes. Os sacerdotes do Oriente, Cristo e os druidas estavam impregnados dessas ondas poderosas e, em consequência, podiam produzir fenômenos que impressionavam as multidões. Nos vossos tempos modernos, o magnetismo, que é uma das formas do dinamismo universal, desempenha uma função importante em todos aqueles que constituem polos de atração e sabem usar a oração. É preciso reconhecer que, entre os druidas, produziam-se comoções violentas, como, por exemplo, os sacrifícios humanos, últimos vestígios de uma grosseira barbárie destinados a chocar as massas.
Desde a origem desses três grandes focos de difusão espiritualista, a fé e o ideal sofreram, alternadamente, paradas e retornos. O impulso do misticismo despertou aqui e ali, sob a ação de ondas correspondentes ao estado de evolução de nossa humanidade. De outro lado, a ciência positiva marchou guarnecendo a fé. No dia em que um novo foco se acender sobre a Terra, ele suscitará uma curiosidade bem natural. Na presente hora, os centros parecem se deslocar. Não ficarei surpreso ao ver um dia, na América, formar-se um polo capaz de deter o positivismo do povo americano. Esse povo é, assim como sua composição étnica, muito matizado, sob o ponto de vista ideal. É do lado da Índia que se deve esperar que surjam, um dia, os fenômenos que vos interessarão no mais alto grau. Essa região da Terra está sempre impregnada de misticismo como, na França, a vossa Bretagne conserva sempre uma fé ardente no espírito do além. Recentemente, experiências foram feitas com a participação de um ser que parecia possuir belas qualidades de transmissão fluídica, mas ele estava cercado de apóstolos muito realistas. Contudo, há aí uma indicação, uma direção, um simples elo de união que se liga aos feixes espirituais. É um ser evoluído, mas não comparável a Buda e nem ao Cristo. A espiritualidade deve evoluir e, em certas épocas, reavivar a fé que se afogaria no materialismo. Buda, Cristo e os espíritos dos druidas representam as forças superiores ligadas ao foco divino e trabalham para manter a Terra num grau de equilíbrio necessário para prosseguir sua evolução, porque, se a espiritualidade fosse eliminada do vosso planeta, a matéria a invadiria e terminaria por desgastá-la e dissolvê-la. A matéria deve ser mantida em suspensão pela ação superior do espírito. Na realidade, ela só é um anteparo sobre o qual se reflete o raio da vida universal. Allan Kardec. 3. Mesmo assunto. 2 de março de 1926. Já falei de três focos, o budista, o cristão e o druídico. Sabeis que o foco cristão, que, em suma, é uma emanação das doutrinas orientais, difundiu-se avançando para a Itália. Depois foi de encontro a uma esfera independente que representava um polo de atração igual, constituído pelo mundo céltico. Mesmo em épocas afastadas, grandes focos de atração foram criados, e vieram seres em missão, após terem habitado planetas mais avançados, mais antigos que o vosso, a fim de aí lançar, ao lado do trabalho material, a semente que alimentava a chama das consciências humanas. O tempo não existe, o destino e a vida universal se desenvolvem eternamente. Quando as moléculas gasosas de calor, de vapor e de água, que formaram a vossa Terra, se condensaram para formar o protoplasma da matéria, era preciso que, entre os seres que deviam povoar este mundo novo, os iniciados superiores viessem transmitir às consciências bem primitivas a aceitação de uma lei de ordem superior. É com essa finalidade que no Oriente, na Palestina e na Gália os focos de atração foram formados. Se o princípio fundamental que os inspirava era o mesmo, a forma pôde variar nas suas aplicações, mas analisando estes princípios, nota-se que a tese da sobrevivência eterna aí é igualmente aceita. Os druidas, estabelecidos no litoral, se inspiraram em elementos diretos exteriores para a concepção dos três círculos, sintetizando as forças naturais e morais. Existia uma iniciação de vários graus e pode-se reencontrá-las nas formas do culto. É no cristianismo que a iniciação foi menos investigada. Julgo que a doutrina do Cristo era mais pura que as outras, por ser mais simples. Os druidas eram tanto mais iniciados quanto mais acentuado era o seu grau pessoal de mediunidade. Entre eles, o sacerdote e a sacerdotisa, vivendo no seio da natureza, recebiam a iniciação por intuição de um modo mais direto do que no culto cristão. Ao se analisar o druidismo, encontramos um ensino esotérico e muito desenvolvido. Entretanto,
O cristianismo lhe é superior sob o ponto de vista humano, porque se adapta mais particularmente às fraquezas humanas, enquanto que o druidismo, com as suas doutrinas de ordem elevada, considerava a raça humana como inferior. Seu ensino, melhor compreendido pelos privilegiados, levava para o povo certas superstições. Em resumo, no celtismo deve-se somente guardar o princípio inicial. Seus sacerdotes, vivendo em contato com a natureza, ligavam-se intimamente com as forças invisíveis, mas, por haverem conservado, apesar de tudo, moléculas materiais, disso resultava que a transmissão de seu ensino se deformava, negligenciando muitas noções de justiça e de amor, no seio de uma população ainda bárbara naquela época. Nota-se, pois, que os três focos, budista, cristão e druídico se completam. Jesus Cristo personifica a luz das esferas quase divinas, luz que, por suas ondas benfeitoras, deve esclarecer e vivificar a consciência. O druidismo, bebendo nas fontes vivas da natureza, sentia as vibrações do mundo e as emanações da vida universal. Aquilo que o Cristo recebia diretamente dos seres superiores o druida obtinha por meio de correntes transmissoras do pensamento dos seres desencarnados. Formam-se na hora atual novos grupamentos fluídicos, que ainda não se condensaram, destinados a formar um foco atrativo que será o quarto ciclo. Este aceitará a realidade da vida superior, suscetível, em certas condições, de comunicar com os seres humanos dotados de conhecimentos científicos aliados a um ideal elevado. Suas convicções ajudarão a restabelecer o equilíbrio necessário entre a existência material e a inspiração espiritual. Allan Kardec. 4. Celtas e Atlantes. 23 de abril de 1926. Vosso grupo está imunizado porque permanece fora das paixões humanas. Sois mesmos celtas graças à vossa vontade de continuar na consciência primitiva de vossa raça. Uma das formas do celtismo puro é o amor à natureza, e esta não é o reflexo da beleza e da grandeza divina. Ela proporciona aos homens as mais puras alegrias do espírito e dos sentimentos. Ela estabelece uma comunicação através dos globos celestes e das correntes extraterrestres. O celtismo é ainda o amor da família, o conhecimento intuitivo das anterioridades e das afinidades, a dedicação ao solo cujas radiações geológicas se assimilam às radiações individuais. Pergunta: há, como alguns pretendem, uma diferença entre os celtas e os gauleses? Resposta: há entre os celtas, sob o ponto de vista humano, duas origens, a origem normanda e a anglo-normanda. Existem na Bretagne pessoas de raça mais bronzeada, de pigmento mais vermelho, talvez viessem da Atlântida, mas são casos isolados e raros. Parece que teria havido, entre a Atlântida e a Bretagne francesa, uma ilha sobre a qual teriam vivido esses povos. Do país da Gasconha uma colônia teria migrado para a ilha de Oléron. Lembrai-vos de que a centelha céltica é o elemento primordial que o deve manter o atual nacionalismo francês, porque a centelha vital da consciência do francês originou-se do celta. Allan Kardec. 5. Sobre a origem da corrente céltica. 22 de maio de 1926. A vida dos planetas, como a dos indivíduos, deve passar por fases sucessivas e, conforme essas fases, a homogeneidade dos fluidos é mais ou menos destruída ou respeitada. Vossa Terra entrou, no seu percurso, em contato com uma das grandes correntes que constituem as artérias da vida universal. Essa corrente é extremamente poderosa e vai produzir efeitos diferentes, conforme a natureza dos seres. Os espíritos de ordem inferior, que permanecem entre vosso planeta e essa corrente, não podem suportar a atração fluídica que dela se desprende, originando o afastamento automático desses seres em direção à matéria. Sua influência motivará uma recrudescência das paixões inferiores.
Quanto aos terráqueos que se comprazem na meditação e recorrem às forças e às aspirações superiores, os eflúvios dessa corrente os atingirão e é por aí que eles receberão as intuições e as comunicações. Acrescentarei que essa corrente vital tem a propriedade de manter, no espaço, a vida espiritual e perispiritual e, sobre a Terra, a de esclarecer as consciências evoluídas. Vós podeis, então, constatar sobre vossa Terra, no momento atual, uma queda de todas as crenças elevadas e também um afluxo do misticismo. É porque vossos estudos sobre o celtismo vêm na hora certa e espero que a corrente de que falo possa ajudar, reanimando as consciências, ao fazer brilhar a centelha das anterioridades. Vós sabeis que um dos principais elementos de vossa raça é o celtismo, que se formou na época da constituição da Terra, quando os primeiros seres humanos apareceram. O celtismo é, na realidade, uma projeção de centelhas provenientes de um dos feixes da vida universal. Cada raça é influenciada por um feixe diferente, feixe cujas radiações se adaptam a certas partes do solo conforme a sua natureza. Quando o vosso planeta ainda estava em formação, suas diferentes camadas já se encontravam em relação direta, por vibrações, com certos feixes das artérias que animam o grande todo. É por isso que cada raça conservou, no âmago de sua subconsciência, a centelha geradora que anima as primeiras manifestações da vida. Cada raça possui, então, qualidades diferentes. O ser deve adquiri-las todas na sequência do tempo, em uma ordem sucessiva, e para isso deve passar pelos meios dominados por tal virtude ou tal paixão. Notemos que a paixão não é mais uma virtude e que a virtude se altera, quando a emanação fluídica é maculada de ondas que podem empanar o seu brilho. Não vos falarei da composição química das ondas que geraram a centelha primária que anima cada povo e cada ser. A França sempre conservou a sua centelha primitiva. De acordo com o estudo da vossa história e da vossa pré-história, a França, apesar de certas deformações, viu persistir, através dos séculos, as virtudes da raça. Estas são: atividade cerebral sustentada, consciência no indivíduo de seu automatismo integral, necessidade de misticismo e de ideal, mesmo quando a consciência do indivíduo se desviou, luta constante entre a paixão e o ideal. Tais são as características de vossa raça. Sobre todo o território encontram-se essas qualidades fundamentais e as paixões aí são mais ou menos idênticas. Na origem, foram as radiações vindas do oeste que influenciaram o vosso país. Se, do espaço, vós tivesseis seguido a gênese de um mundo, vós veríeis que, antes que ele fosse libertado, uma espécie de rede fluídica, carregando a essência nutritiva, o envolvia. O polo vibratório que nutre a vossa raça ligou-se ao vosso planeta no sul da Bretagne. Nesta época, é verdade, não havia nem a Bretagne, nem a Gália, mas somente uma camada gasosa e homogênea. As vibrações se estendiam do sul ao norte, na forma de um leque, e entraram em contato nessa direção com a camada gasosa. Esse estado de coisas durou em todo o período de transformação da crosta e, quando os primeiros seres humanos apareceram, eles foram impregnados por essas radiações. Essa radiação primária que atingiu o vosso país transmitiu-se através das gerações e das existências, porque cada ser carrega consigo, no seu subconsciente, a centelha vital produzida pelo primeiro impulso. Atualmente, seja na Bretagne ou sobre as costas inglesas do Sudeste, encontram-se as mesmas características de aspirações e de apego ao solo, que provam que as vibrações são as mesmas em toda essa região, enquanto que, quanto mais se afasta do centro-oeste, mais se constata que a pureza do sentimento celta se enfraquece. Em resumo, o celtismo corresponde, então, ao ponto de chegada de uma corrente, retirada das artérias da vida universal, e que penetrou no envoltório terrestre desde a sua formação,
bem no centro-oeste. Daí as centelhas vitais que dormitam sempre na consciência francesa. Allan Kardec. 6. A corrente céltica e o caráter francês. 4 de junho de 1926. A raça céltica que, de um modo geral, apareceu sobre vosso globo no oeste da França, com prolongamento para o nordeste, aproveitou-se das radiações transmitidas pelo feixe vibratório de que vos falei. Todo celta puro devia, então, estar impregnado de virtudes e pensamentos vindos diretamente dos focos superiores. Eles se traduzem, entre os inspirados, druidas e bardos, por um impulso e um retorno em direção à luz do espaço, em um jato de amor, de reconhecimento das alegrias sentidas nas esferas vibratórias do astral. À medida que se afasta do ponto de partida desse raio vibratório, as virtudes primárias por ele transmitidas se enfraquecem, mas os seres que vão aparecer na crosta terrestre continuarão a receber, por feixes complementares intermitentes, apesar de menos intensos, as radiações do pensamento superior. Quanto mais o ser humano se desprender da influência material, sob o ponto de vista vibratório, mais sua compreensão se reaproximará, intuitivamente, da vida extraterrestre. Tentemos reconhecer o que resta, através dos séculos, da centelha primitiva, transmitida por reflexo, à época da criação do vosso globo. Na vossa raça francesa o misticismo derivou da centelha céltica com a generosidade particular dessa raça. Depois, à medida que sobe do sul para o norte, ele toma um sentido cada vez mais refletido, mais temperado. Através dos séculos, essas diversas qualidades se fundiram para formar a vossa raça francesa. Analisando de perto, essa raça tem subdivisões e, se vós pudesseis ver, ao microscópio, o que resta da centelha individual, da essência divina, poderíeis constatar que foi do misticismo que ela ficou mais fortemente impregnada. Há causas e leis que regem cada indivíduo. Todo ser humano deve possuir suas qualidades próprias, suas vibrações particulares, a fim de receber e de permutar as intuições com os mundos superiores. Se analisardes a alma de um bretão, quando ele está orando, vereis a pequena centelha de sua consciência vibrar, de um modo intenso, sob o efeito dos raios refratados do solo e que deve manter a crença mística. Se esse bretão, saído do seu ambiente, for colocado em contato com um médium sincero, sua educação esotérica se tornará fácil e um grande número achará, em pouco tempo, na sua subconsciência, a crença pura das vidas passadas. Allan Kardec. 7. Analogia do ideal japonês com o celtismo. 25 de junho de 1926. Meu país está longe do vosso. Escrevi na minha língua maternalmente humana. Vós não me compreendestes. Os caracteres estavam de cima para baixo. Eles são fonéticos. O espírito, antes de falar, tinha traçado sobre a mesa sinais incompreensíveis para nós. Isto vos dirá um pouco de minha origem. Fui enviado por Allan Kardec para vos dizer que a essência espiritual que anima o povo japonês é idêntica àquela que impressionou os primeiros celtas. A espiritualidade é bebida nas mesmas fontes de luz do espaço. Assim como vós recebestes um raio que se ligou ao planeta, na Bretagne, como vos foi explicado, um raio da mesma essência se uniu sobre a parte do globo que compreende o Japão e se irradiou até Manchúria. Nós, japoneses, adquirimos por esse fato a impressão indelével da vida no espaço. A vida terrestre é um sonho e a vida superior, majestosa e luminosa vida, está no seio do éter. O japonês, que tem preocupação com sua elevação moral, conserva sempre no fundo de sua consciência a lembrança íntima do liame que o liga à vida superior. Daí o nosso culto por Deus e os seres evoluídos que povoam o universo sob formas diferentes. Daí o nosso culto do pensamento, em homenagem aos desencarnados que, de longe ou de perto,
formaram nossa família espiritual e humana. Quando o espírito vai diretamente e sem segundas intenções para os focos eminentemente espiritualizados, ele sente de retorno outros pensamentos que são o intercâmbio de pontos de vista que devem produzir a evolução moral e preservar da influência do materialismo. É por isso que os orientais conservaram o culto dos mortos. É por isso que, de vosso lado, os druidas evocavam sempre, nos círculos de pedra, os seres que vivem nos diversos planos. Daí, instintivamente, a coragem ante a morte, o espírito de sacrifício e de amor à natureza. A natureza japonesa parece, na hora atual, ter perdido a chama mística dos séculos passados. Isso se relaciona às trevas que envolvem vossa terra. Como, na origem, as grandes correntes atingiam a nebulosa em sua formação, na hora presente, esta terra, que não é mais nebulosa, torna-se anteparo às radiações do espaço e, por consequência, deixa-se prender pela materialidade no lugar da iniciação e da fé mística. Eis o que me é permitido dizer-vos, hoje, para a vossa documentação pessoal. Tenho dificuldades em expressar meu pensamento, porque não conheço a vossa língua. Foi preciso o auxílio de um espírito assistente para que minhas formas pensamentos se tornassem claras no cérebro do médium e fossem traduzidas por ele. Eu retorno para o espaço, livre e satisfeito, por ter podido voltar à Terra para vos comunicar um pensamento que possa iluminar a flor cujo perfume vai espalhar-se através das folhas de vosso futuro livro. Kazuo Lee, antigo preceptor na corte imperial do Japão. 8. Procedimentos espirituais dos druidas. 25 de junho de 1926. Seria interessante vos fazer conhecer o ponto de contato e as diferenças que existem entre as religiões orientais e o celtismo. Reencontra-se no Japão os pontos fundamentais idênticos às correntes vibratórias lançadas na Bretagne. Vós tendes noções precisas sobre o celtismo e sabeis que os druidas e certos iniciados sentiam essas vibrações que, menos analisadas do que hoje, se traduziam entre eles por simples intuições. Durante as cerimônias druídicas, os sacerdotes e as sacerdotisas passavam pelo estado de êxtase. A druidisa era a médium dos druidas, melhor resguardada, habitando no meio da natureza. Em geral ela era casta. As populações dessa época estavam ao abrigo do materialismo e por isso era preciso sacudir sua imaginação por sacrifícios. Os sacrifícios, seja de seres humanos, seja de animais, formavam a base das cerimônias druídicas e eram precedidos de cantos que constituíam apelos vibratórios, próprios para facilitar as intuições. Certos druidas tinham o poder de provocar a exteriorização de pacientes, de modo que estes, sob a influência de sono magnético, marchavam voluntariamente para a morte. Nessa época e nessa parte da França, a atmosfera terrestre, sob a radiação vibratória de que já vos falei, era mais fluídica do que a atmosfera de nossos dias. Vibrações mais fortes vieram atingir a vossa terra e, à medida que a sua crosta se espessava, a natureza das vibrações se transformou. Nós não podemos sempre, sob o ponto de vista vibratório, agir sobre o solo como se fazia no tempo dos druidas. Devemos nos limitar a influenciar certos temperamentos suscetíveis de armazenar as forças fluídicas, veículos do pensamento. Seguindo a evolução de vosso planeta, vós constatareis que os eflúvios perdem o seu caráter volátil para servir-se de mais forças vibratórias, e é por aí que o cérebro humano chegará, por adaptação científica, a descobrir as fontes da alma universal. Digo adaptação científica e não a ciência pura, sozinha, porque se deve pôr a ciência no caminho da orientação espiritualista, e é a consciência, esclarecida pela fé, que a guiará para um conhecimento mais alto e mais amplo. Voltando aos druidas, eles recorriam às invocações da natureza para se pôr num estado de equilíbrio, capaz de lhes fazer sentir as vibrações dos pensamentos superiores.
Daí resultava para eles que o sopro superior existe, que a Terra está cercada de forças criadoras e que a vida não se detinha nos limites das florestas bretãs. Certamente, essas forças não desenvolviam, nos cérebros dos habitantes de então, invenções geniais que podiam conduzir uma civilização material quase espontânea. Mas o que os druidas já ensinavam é que a Terra é uma estação que se formou fluidicamente, devendo evoluir e depois desaparecer. Os pensamentos dos espíritos que atingiam os druidas eram aqueles de seres que habitavam seja o espaço, seja os mundos já formados. Quando um planeta está em formação e seres conscientes devem povoá-los, o primeiro afluxo que recebem é aquele que lhes dará, de modo imperecível, a crença na vida superior e invisível. Essa crença deve transmitir, através das gerações, a luz da consciência que, no ponto de vista carnal, é necessária para a evolução e a transferência na pluralidade das existências. Somos, aqui, levados a falar das raças. Deixamos o druida proceder à iniciação toda espiritual dos habitantes de uma parte da França. O camponês bretão nessa época é, naturalmente, um primitivo, sob o ponto de vista da civilização humana. Através da história nós o achamos sempre imutavelmente ligado a três grandes princípios: amor ao sobrenatural, amor à sua terra, amor à sua raça. O amor ao sobrenatural veio-lhe por este afluxo das radiações transmitidas pelos médiuns dos druidas, que, do ponto de vista humano, impregnou a matéria carnal de um misticismo sustentado por uma imaginação religiosa e uma fé ardente por tudo que é oculto. Daí um temor da vida futura no caso de uma impiedade para com o Criador. Daí derivem a ingenuidade mística das massas e também a elevação sincera que inspira a abnegação entre os marinheiros e a resignação de quase todos os habitantes da península de Armor. A piedade, para o bretão, é a provisão que sustenta o elo da corrente das vidas. O envoltório carnal do bretão aspira os eflúvios nutritivos transmitidos pelo solo. Se, na sua consciência, ele conserva sempre o misticismo e a confiança na força divina, ele experimenta uma espécie de prazer ao se penetrar da ambiência que se desprende da sua Bretagne. Este fenômeno lhe dará o equilíbrio, forçando-o instintivamente a permanecer sobre esse solo. A natureza de sua terra se assemelha aos braços de uma mãe afetuosa, cujo coração é representado pela fé mística transmitida pelos raios do espaço. Em resumo, o amor ao sobrenatural e o amor ao solo natal são os dois principais fatores que formam a raça bretã. Nesse ambiente de solo ardente e misterioso, cercado pelo mar, o habitante adquirirá as qualidades superiores do ponto de vista da sensibilidade mística. A raça bretã é por vezes sensível e robusta. A sensibilidade vibratória lhe veio do espírito e é do solo que lhe vem o ardor e um ponto de selvageria que se refletirão no seu temperamento. A natureza armoricana mantém na sua imaginação o culto da lenda e dos antigos ritos e, apesar das existências sucessivas e das deformações inerentes à civilização, quando vem a morte, o desencarnado bretão leva consigo os mesmos estigmas nele impressos há séculos. A marca do celtismo tocou, então, a raça bretã, como já disse, por capilaridade através do solo e, através das migrações humanas, a centelha céltica e será um dos focos que animam e iluminam toda a França. Allan Kardec. 9. A variedade das raças humanas. 9 de julho de 1926. Os celtas foram os primeiros padres da espiritualidade. Estas foram as palavras de um dos grandes dignitários da Igreja, Leão XIII, que tive a oportunidade de encontrar no espaço e que me comunicou este pensamento. Eu dou muita importância a essas palavras e elas provam que a visão do espaço é mais clara do que da Terra. A respeito das pretendidas origens orientais dos celtas, certos historiadores se enganaram. Eu vos disse que um raio fluídico tocou o Ocidente, na vizinhança da Bretagne, quando da formação da Terra,
raio que transmitiu os elementos necessários da vida universal. Mais de um raio semelhante atingiu o vosso planeta. Muitas dessas correntes tinham fundamentos distintos, ainda que a velocidade das vibrações fosse a mesma. Notai que, se do lado ocidental existe a bela luz espiritual céltica, não se deve deixar de constatar que no Oriente, e mesmo no Extremo Oriente, existe um misticismo muito elevado que se pode assemelhar, entre os japoneses, por exemplo, com certas crenças célticas. Sob o ponto de vista da raça, vós tendes elementos terrestres que se relacionam aos da Bretagne. Devido ao duplo fenômeno das radiações, os seres humanos, igualmente tocados pelas radiações do espaço e por aquelas de seu solo natal, podem apresentar as mesmas características, em graus diferentes daqueles de outras raças. É assim que existe, entre o camponês bretão e o camponês do sul da Rússia, na Ucrânia, por exemplo, características análogas: veneração da natureza, ligação ao solo, confiança nativa no sobrenatural. Não há, então, nada de surpreendente em que certos escritores, que não conhecem os fenômenos da vida magnética e extraterrestre, tenham ficado simplesmente chocados por essas analogias e levados a classificar muitas raças num único tipo. Mas pode acontecer que, entre dois raios elevados, haja nascimento de seres quase selvagens ou organizados de modo rudimentar. Vós tendes uma prova na presença de raças selvagens, como os hunos, fixados na Hungria, e mais ao norte os povos germânicos. No início, essas tribos se achavam colocadas a igual distância do raio celta e do raio oriental. Cada raça evoluída se acha sob a ação do raio regenerador. Depois se estende em ondas humanas em volta desse raio até que este encontre as ondas vindas de um outro raio. Isso explica as diferenças de raças, porque entre o raio céltico, eu cito porque ele está mais perto de vós, de uma ordem espiritual muito elevada, e o raio oriental, de igual ordem, existem, além deles, outros raios que têm uma outra característica, cuja luminosidade é rica em número de cores e cujas vibrações são mais pesadas. Esses raios representam a coragem brutal, a força dominadora, e vós tendes o testemunho entre os germanos e húngaros. Daí os choques entre as correntes e, por consequência, a luta das raças. Essas correntes sempre existem, mas se transformam durante os séculos. Elas fornecem aos homens o alimento e a assimilação do pensamento conforme o seu grau de evolução e a natureza do seu solo. Certamente, os seres humanos, colocados entre os dois raios superiores, podem chegar, seja individualmente, seja em grupo, a se afirmar e assimilar mais elementos vibratórios superiores do que no início. É uma questão de consciência no sentido absoluto da palavra, e também de elevação pessoal. A natureza dos raios evoluiu muito desde o início da vida autônoma de vosso planeta. Os grandes raios espirituais elevados não têm mais a força regeneradora de outrora, e mesmo os raios primários menos espiritualizados foram transformados. Daí as flutuações de cada raça. Vós achais em cada povo épocas de elevação espiritual, alternando com períodos de influências materiais. É a lei de trabalho absoluto e sem coação. A França atualmente nos parece, do espaço, sempre envolvida de raios provenientes de esferas muito elevadas, mas que parecem encobertos de uma espécie de vapor vindo das emanações terrestres materiais. É por isso que vós tendes, no momento atual, em vosso país, choques que não se produziam entre os celtas que se impregnavam e obtinham suas diretrizes das próprias fontes da natureza. Os dois grandes raios de que falei continuam a enviar seus fluidos vitais que devem manter nas consciências humanas a crença no invisível, na sobrevivência e também na força divina criadora da grande vida. Na Inglaterra existe uma dupla corrente que sempre nos indica a proximidade do raio que gerou o celtismo. Primeira, confiança da sociedade culta na existência do ser invisível. Segunda,
Misticismo na classe popular. Os seres refratários a esta dupla corrente ficam presos aos gozos materiais e repelem a doutrina superior. Encontrei, ultimamente, na Inglaterra famílias que possuem uma fé sincera e profunda na bondade divina, aceitando a sobrevivência superior e orando no silêncio da natureza. Essas famílias mantinham ainda viva a chama céltica, não maculada pelas gerações. Fiquei muitíssimo impressionado pelos espíritos que vinham ao redor dessas pessoas para sustentar a chama de sua consciência. Na Bretagne francesa também existe uma pequena chama, mas ela é mais vacilante, porque o ambiente das radiações vizinhas prejudica a sua elevação para o alto. No centro da França subsistem, entre vossos camponeses, parcelas de fé céltica, fixadas no subconsciente. Elas se revelam entre certos pacientes por uma expressão de candor e de sinceridade na oração, único elemento que ficou das radiações célticas. Nas vossas cidades este elemento desapareceu devido à influência materialista. O raio céltico e oriental não são os únicos raios elevados que devem transmitir a alta espiritualidade para os homens. Há um muito bom na Escandinávia, um outro no Egito, vindo do Golfo Pérsico, que se prolonga no norte da África até o Atlântico. Os raios céltico, escandinavo e oriental são os mais puros. O raio celta é mais fluídico, mas o escandinavo possui mais cor. O raio oriental é, ao mesmo tempo, composto da cor azul do celta e da cor do sol dourado, representando a força na crença mística. Vossos filósofos e historiadores ficaram chocados pelas analogias que existem entre as influências das diversas correntes e colocaram o berço dos celtas em pontos diferentes. Allan Kardec. 10. O raio céltico, continuação. 25 de julho de 1926. O raio céltico do qual vos falei conservou-se através dos tempos na vossa consciência francesa, sob a forma de amor ao solo. Os druidas possuíam, em alto grau, esta radiação que fazia deles polos magnéticos que, por refração, podiam transmitir aos seres circunvizinhos a chama mística e superior que eles tinham recebido. Seu poder sobre as massas ignorantes foi grande. A um dado momento, por intuição, um certo número de druidas recebeu a missão de ir mais adiante nas terras. Munidos de poderes ocultos, eles impressionavam os bárbaros e transmitiam seu magnetismo por seu encantamento sob a forma de culto e, por isso, o lençol fluídico se estendia mais ainda sobre a Gália. A passagem dos druidas no centro da França e na Lorraine é incontestável. Pode-se dizer que o celtismo é o fogo irradiante de onde surgiu a raça nacional gaulesa. Sob a influência dos ritos célticos o homem se impregnou de misticismo, seu corpo se refinou e pôde receber certas vibrações do espaço. Essas vibrações não puderam se desenvolver gradualmente, porque as gerações não possuíam todas as qualidades de absorção necessárias à assimilação dos fluidos. As vibrações primárias célticas ficaram impressas nas almas. Adormecidas durante a vida de alguns, elas se revelaram entre os descendentes conforme as suas aptidões. Por isso vós pudestes constatar, na vossa história, impulsos e recuos que se traduziram pela ascensão para o ideal ou a queda para a matéria. Seres vindos do mesmo grau de evolução e tendo armazenado o mesmo número de vibrações célticas, não as exteriorizaram no mesmo momento, nos mesmos lugares. Um bretão, tendo recebido a centelha céltica diretamente dos druidas, no país natal, a transmitirá aos seus filhos, que a conservarão em estado de ignição até o momento em que ela se reacenderá sob a forma de uma chama insuspeita. Este momento se aproxima. Logo ireis comprovar um movimento de espiritualidade constante e durável. Deus tem projetos sobre a terra. Pressentimos grandes coisas, porque a parte espiritual deve fazer evoluir a humanidade. Allan Kardec. 11. Métodos de comunicação entre os espíritos e os homens.
20 de agosto de 1926. Desde a nossa última palestra foi preciso pesquisar o método mais fácil para infundir no cérebro do médium e nos seres humanos a solução dos problemas que vós me perguntais. Entrei em contato com os espíritos das esferas superiores, que me falaram da transmigração dos seres desde a sua origem. No espaço, nós nos estabilizamos numa esfera de densidade média e de lá chamamos os seres superiores. Eles não vêm sempre porque seu raio não pode ser mantido por nós, mas seu pensamento nos atinge como as ondas da Terra atingem o ressonador telefônico. Quando o apelo foi ouvido e os dois seres desencarnados ficam em sintonia, os pensamentos se trocam sob a forma de cores transmitidas por vibrações. Mas quando se perguntam as soluções dos problemas, de um grau de elevação superior à compreensão humana, nós, os desencarnados, nos assemelhamos aos encarnados correspondentes ao último plano de sua evolução terrestre. Tomai, sobre a Terra, 2 indivíduos de inteligência e compreensão diferentes, e abordai uma questão desconhecida para eles. Ela será compreendida imediatamente por um e não pelo outro, e um esforço de adaptação será necessário. Ocorre o mesmo no espaço. Já vos expliquei, portanto, o problema da vida psíquica, sob o ponto de vista das reencarnações, a correlação entre a vida humana planetária e a vida dos encarnados. Mas o que pedis é a maior precisão possível sobre a molécula primitiva, isto é, o ponto inicial da vida. Agora é preciso que vos traga o raio superior que ensina o mistério. Quando esse raio chegar até vós, terei a possibilidade de vos informar. Os mistérios da criação não podem ser revelados a toda criatura humana. Para isso os seres devem se colocar em disposições especiais a fim de que as suas vibrações se harmonizem com as vibrações superiores. É preciso reunir-vos numa sala fechada, com as janelas fechadas. Tomar as instruções ao clarão de uma lâmpada abrigada por um quebra-luz. Antes da reunião vós banhareis a testa do médium com um pano embebido de um pouco de água fresca. Ao me ligar ao médium, eu magnetizarei a camada de água e isto servirá de fluido amortecedor. Eu receberei então do espaço as vibrações que me farão compreender os problemas. Eu vos prometo uma ajuda séria do espaço e vós tereis a documentação que desejais, mas deveis reunir os meios para isso. Já que haveis consagrado vossa vida à difusão de uma crença, assim como eu fiz, vós ficastes meu colaborador na Terra. Eu vos concedo toda a minha personalidade fluídica para obter a chave de um problema misterioso. Mas, para isso, é preciso que os raios das grandes esferas venham vos tocar diretamente. A humanidade não deve transgredir, sob o ponto de vista evolutivo, as regras colocadas como base da vida universal. Para compreender a menor parte desta vida universal é preciso desenvolver a sua vontade, seu desejo de se elevar para o ideal, penetrar-se de um banho fluídico puro e regenerador. Existem grandes espíritos que são incapazes de entender de onde e como vieram e para onde vão. Mesmo que o tenham compreendido no espaço, eles o esquecem ao se incorporarem no médium, e com mais forte razão ao se encontrarem na Terra para uma nova vida. Quando penso e reflito, no espaço, as vibrações psíquicas de todo o meu ser podem realizar a plenitude de minhas faculdades, mas, desde que me ligo ao médium, estas vibrações diminuem e meu poder perde muito de sua amplitude. Há mundos fluídicos onde a compreensão é mais nítida do que entre vós. À medida que a matéria perde seu poder, o estado psíquico torna-se mais sutil e se impregna mais facilmente de radiações da vida universal. No seu período de formação, vossa Terra foi impregnada de grandes correntes, das quais já vos falei, cujas vibrações diretas os celtas e os druidas perceberam porque vosso planeta estava ainda vibrante por obra de uma ação superior que foi se atenuando no curso do tempo. Allan Kardec. 12. Origem e evolução da vida universal. 3 de setembro de 1926.
Vós pedistes esclarecimentos sobre certos pontos obscuros da doutrina druídica. Para esse fim pus-me em relação com as esferas elevadas a fim de obter alguns índices sobre o foco superior regenerador de vida e de amor. 3 círculos, vós o